Ele segurou o bisturi com mãos firmes, olhou para o homem na maca, velho, frágil, inconsciente, e reconheceu. Reconheceu aquele rosto que tinha assombrado seus pesadelos por anos. O homem que tinha chamado ele de faveladinho, o homem que tinha expulsado ele e a mãe, o homem que tinha destruído a vida deles. E agora a vida dele estava ali, nas mãos do menino que ele tinha humilhado 15 anos atrás. Naquele momento, Rafael teve que tomar a decisão mais difícil da vida: salvar o homem que tinha matado sua mãe aos poucos ou deixar o karma fazer o trabalho. E o que ele escolheu vai te deixar sem palavras. Fica até o final, porque essa história vai te fazer chorar e refletir sobre tudo. Se você está gostando, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Meu nome é Rafael, tenho 33 anos, sou médico cirurgião. Mas a história de como cheguei aqui não começa em faculdade de medicina, não começa em colégio particular. Começa numa vila pobre da zona sul de São Paulo. Começa com uma mãe solteira chamada Joana. E começa com muito sofrimento, muito mesmo. Minha mãe, Joana, tinha 25 anos quando eu nasci. Meu pai? Nunca conheci. Ele sumiu quando descobriu que ela estava grávida. Deixou ela sozinha, grávida, sem dinheiro, sem apoio. Mas minha mãe não desistiu, nunca desistiu. Ela era diarista, trabalhava em várias casas. Acordava às 5 da manhã, pegava 3 ônibus para chegar nas casas dos ricos. Limpava, lavava roupa, fazia faxina pesada, esfregava chão de joelhos, lavava banheiro, limpava a sujeira alheia. Voltava para casa às 10 da noite, exausta, destruída. Mas no dia seguinte, acordava e fazia tudo de novo, porque tinha um filho para criar, porque tinha aluguel para pagar, porque tinha contas, porque tinha vida. A gente morava de aluguel numa vila, um quartinho pequeno, cozinha e quarto no mesmo espaço, banheiro minúsculo, mas era nosso. Minha mãe mantinha tudo limpinho, sempre. Mesmo morando numa vila pobre, nossa casa era a mais arrumada, a mais limpa, porque ela tinha orgulho. Orgulho de ser pobre, mas digna. Pobre, mas honesta. Pobre, mas trabalhadora. Eu era bom aluno, sempre fui. Estudava muito. Não porque era gênio, mas porque minha mãe me ensinou que educação era a única saída, a única chance de ter vida melhor. Então eu estudava, levava a sério, tirava notas boas, professores elogiavam, diziam que eu tinha futuro, que eu podia ser alguém. E minha mãe acreditava, acreditava com tanta força que me fazia acreditar também. Ela trabalhava para muitas famílias. Algumas eram boas, tratavam ela com respeito, pagavam direito. Outras eram ruins, muito ruins. Tratavam ela como se fosse invisível, como se fosse menos que nada. Mas ela aguentava, porque precisava. E tinha uma casa. A casa do Dr. Henrique. Um homem de 40 anos. Rico. Muito rico. Morava sozinho numa mansão enorme no Morumbi. Ela ia lá fazer faxina a cada 15 dias. Um ano inteiro trabalhando lá. Um ano inteiro sendo tratada mal. Muito mal. Ele era ranzinza, arrogante, ignorante. Gritava com os funcionários da empresa dele, gritava com os empregados da casa e gritava com minha mãe. Reclamava de tudo, que a limpeza não estava boa, que tinha poeira, que o chão não brilhava. Sempre tinha algo errado. Sempre tinha motivo para humilhar. Mas minha mãe aguentava, precisava daquele dinheiro.
Ele pagava bem, melhor que as outras casas. Então ela engolia o orgulho, abaixava a cabeça e limpava. Limpava aquela mansão enorme, enquanto era tratada como lixo. Até que chegou aquele dia. O dia que mudou tudo. Era uma terça-feira. Eu tinha 11 anos. A escola tinha fechado por falta de água. Aviso de última hora. Minha mãe não tinha com quem me deixar. Ligou para vizinhas, para conhecidas. Ninguém podia. E ela tinha que ir trabalhar. Tinha que ir na casa do Dr. Henrique, senão perdia o dia. Perdia o dinheiro. Ela me levou. Pediu para eu ficar quieto, num cantinho, sem fazer barulho, sem aparecer. Prometeu que seria rápido, que a gente ia embora logo. Eu prometi. Fiquei sentado num canto da lavanderia, com um caderno, fazendo lição, em silêncio. Mas ele descobriu. Ele sempre descobria tudo. Apareceu na lavanderia, me viu e explodiu. De quem é esse pirralho? Quem teve a audácia de trazer filho para o trabalho? Não quero esse faveladinho na minha casa. Ele gritava, gritava muito, o rosto vermelho de raiva. Os outros empregados tentaram explicar que a escola tinha fechado, que era caso de emergência, que o menino estava quieto, que não estava atrapalhando. Mas ele não quis saber, não quis ouvir. Mandou chamar minha mãe, ali mesmo, na frente de todo mundo. Ela veio correndo, assustada, com medo. Sim, senhor. O tênis desse moleque sujou todo o meu carpete persa. Vocês sabem quanto custa um carpete persa? E se sumir alguma coisa aqui? Ela vai ser a primeira suspeita. Não quero favelado na minha casa. Não quero gente assim aqui dentro. Minha mãe tentou se explicar, tentou pedir desculpas, mas ele continuava gritando, continuava humilhando. E foi quando ele falou demais. Foi quando atacou a mim diretamente. Esse pivete aí deve ser igual o pai, vagabundo, ladrão. Olha a cara dele, cara de quem vai dar errado na vida. Favelado nasce favelado e morre favelado. Foi quando minha mãe explodiu. Pela primeira vez, pela única vez. Ela que sempre abaixava a cabeça, que sempre engolia, que sempre aguentava, explodiu. Pode falar o que quiser de mim, pode me xingar, pode me humilhar, mas meu filho não. Meu filho é bom menino, é bom aluno, é trabalhador e vai ser alguém na vida. Vai ser muito mais do que o Senhor, porque ele tem coração, tem educação, tem respeito, coisa que o Senhor nunca teve. O silêncio que caiu foi pesado. Ninguém falava assim com o Dr. Henrique. Ninguém. Ele ficou vermelho, roxo, tremendo de raiva. Sai! Sai da minha casa agora! Você e esse moleque! E não volta nunca mais! Tá despedida! E não vou pagar nada! Nada! Sai! Minha mãe pegou minha mão, segurou firme e a gente saiu. Saiu daquela mansão, sem olhar para trás, sem receber, sem nada, só com a dignidade que ele nunca conseguiu tirar dela completamente. No ônibus, voltando para casa, ela chorou. Chorou muito, porque aquele dinheiro ia fazer falta, muita falta. No dia seguinte era dia de pagar aluguel. E aí, o que fazer agora? Pense numa situação. E a gente não tinha nada. Naquela noite a gente não comeu, não tinha o que comer. Eu vi minha mãe chorando na cozinha, pensando, desesperada. Mas ela não deixou eu ver. Limpou as lágrimas, sorriu e disse que ia dar tudo certo. Sempre dava. No dia seguinte, ela acordou às 5 da manhã. Saiu. Voltou ao meio-dia com uma sacola. Latas. Ela tinha catado latas. Vendeu. Mas o dinheiro não deu para o aluguel.
nem perto. Ela esperava que os trabalhos das outras casas salvassem. Mas os trabalhos não vieram. Ninguém ligou, ninguém procurou, ninguém chamou. Foi quando ela descobriu. Descobriu através de outras mulheres que também faziam faxina. O doutor Henrique tinha espalhado mentiras. Tinha dito que o filho dela tinha roubado, que ele desconfiava há tempos que coisas sumiam na casa dele e que agora sabia por quê, que era culpa do moleque favelado. Tudo mentira, mas ninguém questionava a palavra de um homem rico. Ninguém acreditava na palavra de uma diarista pobre. A reputação dela foi destruída em uma semana, completamente. Ninguém mais a contratava, ninguém mais confiava. Sabe como gente rica é? Cismada, desconfiada. Toda a confiança de tantos anos de trabalho duro foi pro ralo. E o dinheiro? O dinheiro acabou. Acabou tudo. Um mês passou, sem trabalho, sem dinheiro. Ela vendeu algumas coisas de casa, pouquíssimas coisas que tínhamos, mas tinha que escolher entre comer ou pagar conta, entre ter luz ou ter comida, até que o pior aconteceu. O dono da casa pediu pra gente sair. Ele nunca gostou muito da gente. Dizia que o nosso tipo desvalorizava a vila, que afastava inquilinos melhores. E agora, com ela desempregada, sem conseguir pagar, ele quis a casa de volta. Deu uma semana pra gente sumir. Minha mãe se desesperou completamente. Onde ia morar? Com o filho? Sem trabalho? Sem dinheiro? Sem nada? Foi quando começou o pior período das nossas vidas. Um período que durou anos. Anos de sofrimento, de luta, de desespero, mas também de amor, de força, de resistência. Caramba, como são as coisas, hein? Olha só para você ver. Anos de trabalho suado e minha mãe nunca deixou atrasar um aluguel. A primeira vez que faltou, fomos despejados. O cara só queria um motivo mesmo para pedir a casa. A gente foi morar em albergue, dormindo em beliches, dividindo banheiro com desconhecidos, comendo em filas de sopa, em restaurantes populares de R$ 3 o prato. Quando tinha os R$ 3. Quando não tinha, era fila de doação, era pedir, era passar fome. Mas minha mãe nunca deixou eu parar de estudar, nunca. Eu ia para a escola todo dia, comia a merenda, ficava lá o dia todo, porque lá tinha comida, tinha estrutura, tinha esperança. Enquanto isso, minha mãe ralava na rua, às vezes pedindo, às vezes limpando para-brisa, às vezes catando reciclagem, qualquer coisa para sobreviver. E assim foi. Meses, anos, eu crescendo, estudando, minha mãe envelhecendo rápido, muito rápido. O sofrimento cobra caro. Ela que tinha 25 quando eu nasci, parecia ter 60 aos 40. Cabelo grisalho, rosto marcado, corpo curvado, mãos calejadas, destruída. Mas nunca desistiu. Nunca. Quando eu tinha 17 anos, consegui um estágio. Um curso que fiz na escola me ajudou. Meio salário, mas foi o suficiente para alugar um quartinho. Um quartinho minúsculo, mas era nosso. Minha mãe chorou quando entramos. Chorou de alívio, de felicidade. Finalmente, um lugar nosso, depois de anos. O dinheiro mal dava. Pagava aluguel e sobrava para comer. Só isso. Minha mãe continuou catando reciclagem. O que conseguia, complementava, ajudava, sempre ajudava. Conseguimos uns auxílios do governo, Bolsa Família. Ajudou muito. As coisas melhoraram, um pouco, só um pouco. Mas o corpo dela cobrou tudo de uma vez. Ela adoeceu sério, ficou de cama, fraca, muito fraca. Não conseguia mais trabalhar,
Mal conseguia levantar. Eu trabalhava, estudava, cuidava dela, dormia 3 horas por noite, acordava cedo, trabalhava, estudava, voltava, cuidava dela, todo dia, todo santo dia. Com 18 anos, consegui meu primeiro emprego fixo, auxiliar administrativo. Salário mínimo, mas era fixo, era carteira assinada, era dignidade. Usei o dinheiro para cuidar da minha mãe. Remédios, consultas, tudo o que podia, tudo o que conseguia. Eu estudava muito, muito mesmo. Dormia tarde, acordava cedo, estudava no ônibus, estudava no intervalo do trabalho, estudava sempre. Prestei vestibular. Passei. Passei em enfermagem numa faculdade pública. Minha mãe chorou, chorou de orgulho. Meu filho na faculdade. Nunca pensei que viria esse dia. Mas eu não parei. Não parei de estudar. Não parei de lutar. Fiz enfermagem, me formei, trabalhei, juntei dinheiro, fiz cursinho, estudei mais, prestei medicina e passei. Passei em medicina numa federal. Aos 25 anos, 10 anos depois de ter sido expulso daquela mansão, 10 anos depois de ter sido chamado de faveladinho. Minha mãe estava orgulhosa, tão orgulhosa, mas ela estava doente, muito doente. O corpo não aguentava mais. Anos de sofrimento, de trabalho pesado, de fome, de frio, de luta. O corpo cobrou tudo. Foi no meu 2º ano de medicina que aconteceu. Ela piorou, muito. Foi internada. Eu ia todos os dias, entre aulas e plantões. Ficava com ela, segurava a mão dela, conversava. Ela sorria, mesmo fraca, mesmo sofrendo. Sorria. Numa noite de quinta-feira, ela me chamou. A voz fraquinha, quase um sussurro. Rafael, meu filho, vem aqui. Cheguei perto, segurei a mão dela. Mãe, estou aqui, sempre vou estar. Ela sorriu, aquele sorriso dela que eu conhecia tão bem. Você conseguiu, filho. Você vai ser médico. Você vai ajudar pessoas. Você vai ser alguém, como eu sempre soube que ia ser. Estou tão orgulhosa, tão orgulhosa. Mãe, não fala assim. Você vai sair daqui, vai me ver formado, vai estar lá na formatura, prometo. Ela balançou a cabeça devagar. Não vou, filho. A gente sabe. Mas tá tudo bem, porque eu já vi. Já vi você crescer, já vi você virar homem de bem. E isso basta. Isso é tudo. Não, mãe, por favor, não me deixa, não agora. Ainda preciso de você. Sempre vou precisar. Você não precisa mais de mim, Rafael. Você é forte. Sempre foi. Mais forte que eu. Mais forte que todo mundo. Ela tossiu, fraca. Só me promete uma coisa. Qualquer coisa, mãe. Qualquer coisa. Promete que nunca vai deixar a maldade da vida te amargar. Promete que vai ser bom. Sempre. Mesmo quando for difícil, mesmo quando quiserem te fazer mal, você é melhor que isso. Sempre foi. Prometo, mãe. Prometo. E seja feliz, meu filho. Por mim, seja feliz. Ela fechou os olhos, sorriu.
E foi. Foi embora naquela noite. Naquela quinta-feira, com a mão do filho segurando a dela, em paz. Finalmente em paz. Eu desabei completamente. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei por ela, por mim, por tudo que a gente tinha passado, por tudo que ela não ia ver. Minha formatura, minha vida, meu futuro, tudo. O enterro foi simples. Pouquíssimas pessoas, alguns vizinhos, alguns colegas da faculdade, mas ela merecia mais, merecia muito mais. Ela que tinha dado a vida por mim, literalmente. Tinha se sacrificado, tinha morrido aos poucos para me ver vivo. E eu estava ali, vivo, estudando medicina por causa dela, só por causa dela. Continuei, porque era o que ela queria, porque era o que ela tinha pedido. Estudei mais, estudei tanto que não sobrava tempo para pensar, para sentir, para sofrer. Me formei, passei na residência, escolhi cirurgia porque queria salvar vidas, queria fazer diferença como minha mãe tinha feito na minha. Anos passaram e eu cresci, virei médico. Médico bom, competente, dedicado. E nunca esqueci de onde vim, nunca esqueci quem eu era. Nunca esqueci o menino que foi chamado de faveladinho e nunca esqueci a mãe que morreu para me ver vivo. Até que, 15 anos depois daquele dia na mansão, 15 anos depois de ter sido expulso, ele apareceu, o Dr. Henrique, na minha frente, no hospital onde eu trabalhava. Era um sábado. Plantão de emergência. Chegou uma ambulância. Paciente em estado grave. Ataque cardíaco. Precisava de cirurgia imediata. Me chamaram. Eu era o cirurgião de plantão. Fui correndo. Entrei na sala. Olhei para o paciente e reconheci. Era ele. O Dr. Henrique. Mais velho. Muito mais velho. Cabelo branco, rosto enrugado, mas era ele, o homem que tinha destruído minha vida, que tinha matado minha mãe aos poucos, que tinha espalhado mentiras, que nos jogou na rua, que chamou um menino de 11 anos de faveladinho ladrão. Fiquei paralisado, por segundos que pareceram horas, olhando para ele, inconsciente, frágil, velho. A vida dele nas minhas mãos. Literalmente. Se eu não operasse, ele morria. Se eu operasse e deixasse morrer, ninguém ia questionar. Complicação cirúrgica. Acontece. Ele era velho, doente, frágil. Pensei na minha mãe. Pensei em tudo que ele tinha feito. Pensei na vingança, no karma, na justiça. Seria tão fácil apenas deixar acontecer, deixar ele morrer, como ele tinha deixado a gente morrer de fome, de desespero, de sofrimento. Mas aí ouvi a voz dela, a voz da minha mãe, na minha cabeça, clara como se estivesse ali. Promete que nunca vai deixar a maldade da vida te amargar. Promete que vai ser bom, sempre, mesmo quando for difícil. Você é melhor que isso. Respirei fundo, coloquei as livas e operei. Operei com toda a competência que tinha, com todo o conhecimento, com toda a dedicação, porque era médico. Porque tinha jurado salvar vidas, todas as vidas, mesmo as que não mereciam.
A cirurgia durou 6 horas. 6 horas tensas, difíceis, complicadas. Mas consegui salvar. Ele ia viver, ia se recuperar, ia continuar respirando. Porque eu tinha escolhido ser melhor. Tinha escolhido ser humano. Tinha escolhido honrar minha mãe. Nos dias seguintes eu acompanhei, como médico responsável. Ele acordou, confuso, fraco, mas vivo. Começou a se recuperar e, como sempre tinha sido, começou a reclamar, a ser grosseiro, a ser mal educado, com enfermeiras, com auxiliares, com todo mundo. Aquele homem não tinha mudado nada. Nada. Continuava ranzinza, mal educado, venenoso. Mas não me reconhecia, não lembrava de mim. Para ele eu era só mais um médico, mais um funcionário, mais um para mandar, para gritar, para menosprezar. Até que uma semana depois ele estava melhor, muito melhor, ia receber alta. E foi quando decidi que ele precisava saber quem tinha salvado a vida dele. Entrei no quarto dele, fechei a porta. Senhor Henrique, precisamos conversar. Ele olhou para mim, impaciente. Sobre o quê? Sobre minha alta. Já estava na hora. Esse hospital é horrível, comida ruim, cama desconfortável, enfermeiras incompetentes. Não é sobre a alta, é sobre quem eu sou. Quem você é? Você é meu médico. E eu sou o menino que o senhor expulsou da sua casa há 15 anos. O faveladinho, o pivete que ia dar errado na vida. Lembra? Ele ficou branco, olhos arregalados, boca aberta, tentou processar. Você é... Sou Rafael, filho da Joana, a diarista que o senhor demitiu sem pagar, que o senhor destruiu a reputação espalhando mentiras, dizendo que eu tinha roubado. Lembra agora? Ele não conseguia falar, apenas olhava, em choque, processando. Por causa do que o senhor fez, a gente ficou na rua, literalmente. Moramos em albergue, passamos fome, minha mãe catou lixo para me alimentar. Trabalhou até o corpo não aguentar mais. E morreu. Morreu cedo, morreu destruída, por causa do senhor. Eu não sabia. Ele gaguejou. Não sabia ou não se importava? Pessoas como a gente não importavam para o senhor. Éramos invisíveis, descartáveis. Mas sabe o que é engraçado? Esse faveladinho que ia dar errado na vida acabou de salvar a sua. Segurou o seu coração nas mãos, literalmente, e escolheu te salvar, não por você, mas por mim, porque eu prometi para minha mãe que nunca deixaria a maldade me amargar, que sempre seria bom, mesmo quando fosse difícil. Ele começou a chorar. Um homem de 60 anos chorando. Eu sinto muito, muito mesmo. Eu fui um monstro. Eu destruí vocês. O que posso fazer? Posso pagar, posso compensar. Dinheiro, quanto você quiser. Não quero seu dinheiro. Não quero nada do senhor. Só vim dizer que estamos quites. Eu paguei o mal que o senhor fez com o bem. Como minha mãe me ensinou. Salvei sua vida. Agora não te devo mais nada. E você não me deve mais nada. Mas também não posso mais ser seu médico. Não consigo. Arranjei outro médico para te acompanhar. Competente, bom, vai cuidar bem do senhor. Me levantei. Fui em direção à porta. Espera, ele disse, voz quebrada. Por favor, eu quero te conhecer. Quero compensar. Quero... Não dá para compensar, senhor Henrique. Minha mãe está morta. Anos de sofrimento dela não voltam. Mas fica tranquilo. Eu não tenho raiva. Não tenho ódio. Tenho pena. Pena de uma vida inteira sendo miserável por dentro, mesmo sendo rico por fora. Cuida-se. E saí. Saí daquele quarto, deixando ele sozinho, com a vergonha, com o arrependimento, com o peso de tudo que tinha feito, remoendo, sofrendo, vivendo com as consequências.
Porque às vezes o pior castigo não é a morte, é viver sabendo o que você fez e não poder desfazer. Sabe o que aprendi com tudo isso? Que maldade sempre volta. Sempre. Que humilhar os outros por serem pobres, por serem simples, por serem diferentes, sempre tem consequências. Que a vida tem um jeito de nos colocar frente a frente com nossos erros. E que às vezes quem a gente menos esperava acaba sendo quem mais importa. O Dr. Henrique viveu mais 15 anos depois daquela cirurgia. E dizem que mudou, que ficou mais humilde, mais gentil, que tratava funcionários melhor. Não sei se era arrependimento real ou só medo de morrer sozinho. Não importa, porque eu segui minha vida. Me tornei um dos melhores cirurgiões do hospital. Operei centenas de pessoas, salvei centenas de vidas e sempre lembrei de onde vim. Do menino que foi chamado de faveladinho, da mãe que morreu me criando e da promessa que fiz, de nunca deixar a maldade me amargar. E você que está assistindo, me conta, o que você teria feito no meu lugar? Teria salvado? Teria deixado morrer? Justiça é salvar quem te destruiu ou deixar o karma fazer o trabalho? Comenta aí embaixo, quero saber sua opinião. E se você conhece alguém que passou por humilhação parecida, que foi chamado de inferior, que foi pisoteado por ser pobre, compartilhe essa história. Porque todo faveladinho pode virar doutor, todo pobre pode vencer, e todo rico pode acabar precisando do pobre que humilhou. Se essa história me emocionou, se te emocionou também, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque tenho mais histórias reais que vão te fazer refletir sobre justiça, sobre vida, sobre escolhas. No próximo vídeo vou trazer uma história que vai te deixar ainda mais impactado. Até lá!